Senhor, intercedendo neste momento pela vida do teu servo, qual o Senhor colocou à frente deste rebanho, para cuidar e apacentar até a vinda do Senhor. Pai, continue abençoando, continue guardando ele, aonde ele estiver, esteja ali, livrando de todo o mal, dando ele saúde, continue abençoando ele, dando sabedoria como o Senhor tem dado, para nos ensinar nos teus caminhos, e juntos te servimos e cumprimos o teu propósito, Pai. Abençoa também a sua família, o seu ministério e todos os propósitos e desejos que ele tem no coração, também entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor continue conduzindo ele, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Com oportunidade, então, nosso pastor presidente, pastor Kleber Arantes. As palmas, irmãos, para Cristo, para Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Ninguém nunca vai me ver, irmão, de cara feia, embora que eu já nasci feio, né, irmão? Pra caramba. Então, mais feio que eu falo na expressão, chateado com alguém, por mais que eu esteja uma bomba relógio, não passando bem, ninguém nunca vai me ver subindo aqui nesse altar triste ou transmitindo alguma fraqueza. Embora que a gente tem hora que a gente sente fraqueza, somos seres humanos, mas o líder é igual aquele palhaço do circo, ele entra para animar, e às vezes ele tem notícias que ocorreu na vida dele durante o dia, que leva motivos para ele se entristecer, mas à noite ele está ali no circo para quê? Para animar a plateia, ele tem que fazer o papel dele, e muitas das vezes o líder, o pastor, ele entende que tem o supremo pastor, que é Cristo, que conhece as suas necessidades e é fiel para te dar vitória. Se eu estou aqui, não é por mim, é porque Cristo nos capacita, é Ele que nos dá essa vitória. Então, eu louvo a Deus, que se eu tenho as minhas mazelas de fraquezas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta, irmão. É Ele a honra, a glória para sempre. Amém? E eu louvo a Deus por cada um de vocês mesmo. Pelo cada um de vocês. Nunca, é difícil, mano, chegar para a irmã Camila, minha esposa, ou fazer algum comentário negativo. Falar mal de uma... É difícil, irmãos. Muito difícil. Eu reconheço que as ovelhas, eu estou aqui para orientá-la conforme as Escrituras, mas quem é o dono dessas ovelhas chama-se Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Jesus é o dono do rebanho e nós somos o administrador. Quero compartilhar um texto rápido com a igreja, João de capítulo 6. Versículo 5. Eu quero, irmãos, depois eu conversei com o evangelista Luciano, pegar um final de semana, nós fazemos 3 dias de imersão e dar um start, irmão. Às vezes nós precisamos de um start na nossa vida, né? Precisamos de um start, precisamos às vezes furar a bolha, sair de dentro da bolha, irmão. A gente fica preso dentro da bolha, deixamos ser de quem devíamos ser, o protagonista da nossa própria história, e ficamos presos dentro de uma bolha, irmão. E às vezes nós precisamos de um start na nossa vida. Aí eu até comentei com ele, tem o Dr. Carlos, ele é evangelista da Igreja Batista, uma pessoa muito sábia, temente a Deus. Tem o doutor e também o pastor Silvio, e entraria com uma terceira mensagem, dia de sábado e do domingo, seria muito interessante. E fazer o cadastro aí por link, a pessoa cadastrou, saber quantas pessoas vão estar no evento, para a gente fazer 2 dias. E aí o Senhor Deus vai clarear aquilo que tem que ser feito, como propósito, e tudo que vem a fazer tem que ser para a glorificação de Cristo, amém, irmãos? Se for para a glorificação dele, que isso aconteça, amém, irmãos? 2 dias de imersão, 3 dias de start, porque a gente tem um progresso, né, bem legal. Quem achou Lucas 6, versículo 5, diga amém. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse-lhe a Felipe: aonde compraremos pães para dar-lhe?
de comer. Lucas, gente, perdão, é porque a risada de vocês fora melhor. Eu vou repetir, vocês dão outra risada. Isso espanta ansiedade, depressão. Nossa. É porque esse mesmo milagre tem em Lucas também. Jesus, eu preciso, falando de start, eu que preciso. A idade chegou, né, irmão? Quase 60 anos. Mas aqui, João capítulo 6, versículo 5, irmão. Meu Deus do céu, onde que eu vi Lucas aqui, pai? Uma parte foi bom que vocês riram, é bom rir, irmão. Consegui tirar a risada hoje, né? João 6, versículo 5. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em direção, disse-lhe a Felipe: onde compraremos pães para dar para esse povo? Versículo 6, a igreja. Felipe lhe respondeu: 200 denários, um valor monetário, não seria suficiente para cada um receber um pequeno pedaço de pão. 8. Aqui há um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas que servem no meio de tanta gente. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para o que estava assentado, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejarão. 12. Que maravilha! Assim, sendo eles, os ajuntaram e encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixando por aquele que havia comido. 14. Alguns minutos, pode se assentar por gentileza. Seu telefone, se estiver ligado, coloque no modo avião, não precisa desligar ele, mas eu gostaria da atenção especial da igreja. Em breve, nós vamos iniciar aqui, vamos fazer 2 dias ou 3 de imersão, de start aqui, eu tenho certeza, vai ser algo muito poderoso para mim, para a vida de cada um nesse lugar. Amém, irmãos? Comentamos aqui sobre um tema que foi lançando da rede no Alto Mar semana passada, e hoje aqui nós temos um episódio, agora começando num deserto. A Bíblia diz que o Senhor ele vai para a região do mar de Tiberíades, na região da Galileia, a grande Decápolis, que faz regiões de outras cidades ali perto. Jesus ele vai para um deserto. E quando ele chega no deserto, ele vai para o deserto porque ele já tinha operado milagres em outras cidades. Mas aonde Jesus ia, a multidão ia também. Diga comigo, até no deserto. Jesus ele foi para o deserto para se esconder, sim ou não? Ele foi para o deserto para esse propósito, eu preciso ir para o deserto. Mas quando ele chega no deserto, ele está com seus discípulos. Aqui está André, que é irmão de Simão Pedro, que já comentamos domingo na série da terça-feira. Está Felipe. E quando Jesus ele vê a multidão aproximando, Jesus ele olha a multidão, olha os discípulos e diz assim: olha, está vindo em nossa direção uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Tem uma multidão vindo em direção. Ora, irmão, o que a multidão queria de Jesus?
queria o resultado. O que a multidão queria de Jesus? Ver os milagres. O que a multidão queria ver de Jesus? Os resultados. E Jesus, ele olha para aquela multidão, e a multidão vem em direção a ele. Ele olha, eu tenho que dar algo para esse povo. E dar algo para quem, irmãos? Logo no deserto. Quem está no deserto, na contagem do ser humano carnal, não tem como oferecer muita coisa. É ou não é, irmãos? Imagine você em um deserto e alguém chega e você saber que tem que dar uma resposta para aquela pessoa logo no deserto. Jesus, ele está no deserto e vê uma multidão e ele não tem outra coisa a não ser a ministrar. O texto de Lucas, ele registra isso muito mais detalhadamente. Ele começa a pregar para a multidão, ele prega para a multidão, ele vai pregando para a multidão, e vem agora o entardecer. E quando vem o entardecer, ele tem que agora fazer o que? Além dos milagres, dos prodígios, alimentar, diga comigo, a multidão. Alimentar a multidão. Como que a gente vai dispensar alguém no meio do deserto com fome? Pois já está sendo tarde, já está sendo a virada do dia, não tem como a multidão ir, porque até mesmo prosseguir pelo deserto, dependendo da distância da caminhada, a pessoa ela vai se debilitar, ela vai cair no meio do caminho, ela vai morrer. Ela precisa de quê? Diga comigo, de comida, diga, de alimento. E quando Jesus ele olha para a multidão, está caindo o entardecer, ele vira para um dos seus discípulos, que era Filipe, e diz assim, disse-lhe a Filipe: aonde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? A primeira pergunta Jesus fez para Filipe. Diga-se comigo, aonde compraremos pães, diga, para essa multidão? Porém o texto diz que Jesus fez a pergunta para provar Filipe. Diga comigo, provar. Diga, Filipe. O que é uma pergunta quando já tem uma resposta? Chama-se retórica. Diga comigo, retórica. É quando eu faço uma pergunta já sabendo da resposta. Muitas vezes tem pessoas que me fazem algumas perguntas que eu já sei que a pessoa já tem resposta. Isso chama-se retórica. Jesus faz uma retórica e diz para Filipe: aonde compraremos tantos pães para dar essa multidão? Filipe, ele olha para o valor monetário, depois você pesquisa, que era cerca de 200 denários, ou 20 reais se fosse hoje, ou 200 reais, ou seria 2 reais. Ele olha e vê que o valor monetário que ele tem nas mãos, ele diz: Senhor, é pouco demais para comprar pães. Ainda que se tivesse todo o valor, aonde que tem uma padaria no deserto? Ainda que tivesse todo o dinheiro, como que daria tempo de Filipe sair de um lugar, comprar alimento e voltar? Além de estar distante de tudo, ele olha outra dificuldade: não tem dinheiro suficiente, é muito pouco que eu tenho aqui nas mãos. Diga, é pouco. Diga comigo, é pouco que eu tenho nas mãos. Filipe, ele olha o que tem pouco nas mãos, mas o Senhor perguntou para lhe provar, para testar o tamanho a sua fé. E aí eu já aplico isso aqui. Ele vira agora para André, irmão de Simão, que eu já expliquei terça-feira, num simpósio aqui do seminário da terça, explicando que o Simão é o Pedro, que é o Cefas, e diz para Filipe: o que nós iremos fazer? Aí ele vai falar para Filipe, respondeu 200 denários, não seria suficiente? Agora ele responde para André, irmão de Simão Pedro, e disse a Jesus: aqui há um rapaz. Ele vira para André: o que nós vamos fazer? André diz assim: Senhor, aqui tem um rapaz, diga comigo, aqui tem um moço, diga, tem um moço que tem 5 pães, diga, 5 pães, diga comigo, e 2 peixinhos. Versículo 9, aqui é um rapaz com 5 pães
de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Diga comigo, para que serve? 5 pães e 2 peixes. Irmãos, a lógica é lógica. Isso aqui é lógica. É razão, isso aqui é uma lógica. Como que eu tenho, cooperador André, diácono Osiel, 5 pães e 2 peixes? André está explicando isso. O que é isso no meio da multidão? Mas Filipe enxergou no meio do deserto que tinha 5 pães e 2 peixes. Pelo menos Filipe enxergou, André enxergou e disse: aqui tem um homem que tem 5 pães e pequenos 2 peixes com ele. Jesus vai responder no versículo 10. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens. Diga comigo, 5.000 homens. Diga, 5.000 homens. Versículo 11, Jesus explica: Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos para que estava sentado, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto assim o desejaram. 2 coisas ou 3 que nós aprendemos aqui nesse momento, na multiplicação dos pães e na multiplicação dos peixes. A primeira, Jesus ele faz uma pergunta para Filipe, mas fez uma pergunta para testar o tamanho da sua fé. Jesus ele faz uma pergunta a Filipe para poder ver como que é o tamanho da sua disposição para resolver um problema de uma multidão. Escute uma coisa, existem momentos em nossas vidas em que o Senhor Jesus Cristo ele vai colocar nós em situações exatamente para te provar. Deus ele vai nos colocar em situação para ver até vai o tamanho da tua fé e o tamanho da sua inteligência e da sua sabedoria. Existem coisas que Deus permite em nossa vida para nos treinar, despertar em nós uma fé aqui dentro. Jesus está perguntando para ele: o que você tem? Ele diz: eu tenho 200 denários, tenho pouco dinheiro e não é o suficiente para comprar tanto pão para alimentar uma multidão. Quem perguntou para Felipe ali não foi qualquer um. Quem perguntou para Felipe ali foi o mestre. Quem perguntou ali foi o Rei dos Reis, foi Jesus, a qual ele passava, ele curava, ele restaurava, ele trazia milagre, ele abria porta, ele abria caminho onde não há caminho. Quem perguntou para ele foi o dono de todas as coisas, que se chama-se Jesus de Nazaré. Mas Filipe disse: o que eu tenho na mão é tão pouco que não pode resolver o problema dessa multidão, e não temos condições de comprar pão para essa multidão no meio do deserto. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que tem pessoas que se limitam com o pouco que ele tem na mão. Tem gente que se limita pelo pouco aquilo que ele ganha. Tem gente que se limita pelo aquilo que ele recebeu, que está em suas mãos, porque a visão é limitada, ele não consegue enxergar o além, que quem está ali perto dele é aquele que é o abençoador, é aquele que amplia a tenda, é aquele que abre caminho, é aquele que abre porta, é aquele que faz, é aquele que age. Tem pessoas que estão dentro das igrejas 1000 anos, mas ele não aprendeu que o pouco que ele tem, Jesus pode transformar em muito para a glória de Deus. Deus não está procurando muito, ele procura aquele pouco que tem para transformar em milagres grandes na nossa vida aqui nessa noite. O que você tem nas suas mãos aqui hoje, apresenta para ele. Diga: pode ser pouco, diga: pode ser pouco, mas quando Deus ele pergunta, porque ele já garantiu a minha vitória e a sua vitória aqui nessa noite. Quem acredita nesta palavra pode dizer glórias ao nome de Jesus de Nazaré. A segunda coisa, ele pergunta agora o outro discípulo, que foi André: André, e aí? O que nós temos? Aí André falou assim: Senhor, aqui no deserto tem um rapaz que tem 5 pães, diga comigo, e 2 peixes. O Filipe apresentou que tinha denário.
Mas o Felipe apresenta um homem que tem nas mãos um menino, 5 pães e 2 peixes. Aí Felipe diz assim: o que é 2 pães? O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? O que é isso, irmã Irlane? Isso é tão pouco, insignificante, que não tem como trazer resultado para uma multidão. Aí Jesus ele para e diz assim: quem é esse rapaz no meio do deserto? Aí Felipe diz: é o menino que está lá no deserto, que tem 5 pães e 2 peixes. Sempre Deus vai levantar alguém, irmão, com sabedoria, lá no meio do deserto, que ainda tem um pouco de recurso nas suas mãos, para Deus transformar em coisas grandes, para a glória de Deus. Eu quero perguntar: você é esse menino aqui nessa noite, que está com 5 pães e 2 peixes aqui nessa noite? E o Felipe disse: ali tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Vai ser aquilo ali que Deus vai trabalhar para transformar em milagres, em coisas grandes, no meio do deserto. Felipe disse: ali tem um moço que tem 5 pães e 2 peixes. E o que você tem aqui nessa noite, no meio desse culto aqui, de repente no seu deserto, Deus está transformando em algo grande, você não entende. Deus ele quer pegar os desertos das situações da nossa vida, ele quer procurar alguém que tenha esses 5 pães e 2 peixes, pelo menos no deserto. Porque no deserto a lógica é todo mundo comer o que tem. No deserto é todo mundo usufruir daquilo que tem. Mas o menino, ele reservou 5 pães e, diga comigo, 2 peixes. E quem viu, diga comigo, Felipe. Felipe ele olha e diz assim: ali está um menino. Em meio à escassez, guarde isso aqui, eu vou aplicar algumas coisas aqui ainda. A gente tem que aprendermos a ter algumas reservas em nossas vidas. Amém ou não amém? Esse menino, Karina, teve reserva. Eu vou falar de mim, ou pode ser uma referência para qualquer um aqui. Quantas pessoas que trabalham e não aprenderam a reservar alguma coisa financeira na sua vida, irmão? É a questão das vacas gordas e as vacas magras. Quando vem os tempos das vacas magras, você não soube aproveitar as vacas gordas. Os tempos das espigas gordas e das espigas magras. A gente trabalha e quando é preciso usufruir de alguma ferramenta que precisamos, a gente não tem recurso nenhum. Porque nós usamos tudo. Eu não vou apontar um ou outro para se levantar. Mas se nós viéssemos precisar agora de uma urgência, o que você tem guardado, até financeiramente na sua casa? Se nós precisarmos agora de uma urgência, precisar de sair daqui e ir para um outro país, o que nós faremos se nós não tivéssemos nenhuma reserva guardada conosco? Nós costumamos a usar tudo que nós ganhamos no mesmo dia, sim ou não? Se nós ganhamos um salário, nós tínhamos que aprender a dividir pelo menos em 3 partes. Aquilo que eu gasto, das minhas contas necessárias, daquilo que eu quero fazer do meu lazer, um final de semana, e daquilo que se chama minha reserva. Eu pego da minha reserva, do meu lazer, de tudo e gasto no mesmo dia. E quando é amanhã, você precisa de uma reserva, a gente não tem. É assim ou não é? Não é assim? Karina está rindo à toa porque está com a conta com certeza. Eu sei disso, irmão. Deus revela o profundo escondido. A Irlane nem se fala. Está radiante ali, ó. Toma posse. Entende, irmão? A gente gasta tudo, Neemias. O Neemias está ali radiante. Depois nós vamos conversar no final. Uns 20, 30 mil para a gente terminar esse forro aqui e colocar. Então a gente gasta tudo e a gente não tem uma reserva. E exatamente esse menino no meio do deserto, diga comigo, tem uma reserva. Diga pouco, diga, mas tem. Um dia, um pastor estava aqui num culto, olha só. Ele estava aqui no culto e eu falei assim: eu vou te levar em casa. No meio do caminho eu fiz uma pergunta bem assim para ele: pastor,
hoje o senhor trabalha de quê? Ele disse assim: Kleber, pastor, ele falou assim: eu trabalho de pedreiro. Se você deixar de trabalhar hoje, qual é a sua renda? Ele falou: não tenho renda nenhuma. E hoje eu trabalhei no sol colocando bloco pesado. Ele tem mais de 60 anos. E no mês, quando chegando perto da casa dele, ele falou: está vendo a casa ali de cima? Eu vou trocar em um carro para dar para algum filho dele trabalhar e vou deixar a casa de cima. Eu falei assim: você ganhou um apartamento em X algum lugar? Ele falou sim. Eu falei assim: por que você não faça disso uma renda passiva para você? O que ele diz? Ele sim para mim. O que é isso? A renda ativa é quando eu preciso me esforçar para trabalhar para ter uma renda. A passiva é quando eu crio uma situação que algo vai gerar um capital em meu favor. Só aqui nessa casa, de cima e de baixo, R$700 cada uma, já serão R$1.400 para você no seu final do mês. Mas você quer queimar a renda passiva e continuar com a sua mesma renda. Se você tivesse esse pensamento que eu te falei há 20 anos atrás, ele colocou a mão na cabeça e ele disse assim: nossa, eu não pensei nisso aí. Até o que tem quer queimar, quer jogar fora. No meio de um deserto, em meio a uma situação, guarde o que você tem. Reserva o que você tem. Não estou falando para você ser pão duro, não é isso. Mas nós temos que usar de sabedoria. Filipe, ele olha assim, ó, tem um jovem, um menino. Não era um moço, não era alguém experiente, mas alguém com inteligência e sabedoria. Estava guardando 5 pães, diga comigo, e 2 peixes. E às vezes nós não reservamos nada, usamos tudo o que temos no mesmo dia e na mesma hora. Aí quando é preciso planejar algo, você não consegue executar porque não guardou, sim ou não? Filipe, ó, tem um jovem, ele tem 5 pães e 2 peixes. Vai até ele. E quando Jesus chega até ele, Jesus fala bem assim: traz para mim. A primeira ordem que Jesus deu para o Filipe e André: pega esses quase 5.000 homens, olhe para cá, diga assim comigo: se assente sobre a grama. Diga: assente sobre a grama. Quase 5.000 homens assentaram na grama. Jesus, ele pega os 5 pães, diga comigo, e os 2 peixes, nas mãos, diga comigo, de Filipe. Diga: na mão de Filipe. Diga: não era nada. Mas quando ele colocou na mão do mestre, vai se transformar algo grande e poderoso no meio do deserto. Alguém já pegou? Vou aplicar de novo aqui. Nas minhas mãos pode ser muito pouco, mas quando eu apresento no reino de Deus, quando eu coloco diante do altar, isso se torna muito na minha vida para a glória de Deus. Pode ser pouco, mas quando Deus coloca a mão, é abençoado no nome de Jesus. Eu posso ganhar um salário, mas quando eu consagro a Deus, Ele multiplica isso de uma forma tremenda na minha vida. Pode ser pouco nas minhas mãos, mas nas mãos das pessoas certas se transforma em muita coisa. E quem colocou nas mãos certas? De Jesus. Assenta-se os 5.000 homens. E quando ele assenta, ele pega ali o cesto, e os discípulos ali, cada um segurando uma cesta, ele vai agora orar pelos 5 pães e 2 peixes. E aqui eu quero estar finalizando isso aqui. Antes da multiplicação dos pães, a primeira coisa que Jesus fez, organizar a multidão. Se assente a todos. Deus trabalha com organização, Deus trabalha com direcionamento. Deus trabalha, repetindo, com organização e direção. Não existe nada que se faz para ter resultados se não tiver uma direção e uma organização. Assente todos, porque da forma que vocês estão, não tem como operar milagre, não é? Então sente todos para ver uma organização. A segunda, antes de Jesus repartir, orar pelo pão, ele pega o pão, ele levanta para cima e diz assim, ó: graças te dou, ó Pai.
Vou dizer de novo, ele pega o pão, tão pequeno, tão pouco, ele levanta para o alto e diz: Pai, eu te dou graças por esses 5 pães e 2 peixinhos aqui nesse deserto. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso aqui nessa noite, mas pega o pouco que você tem nessa noite, levanta para o alto e diga: Deus, eu te dou graças por esse pão, eu te dou graça por esse alimento, te dou graça por essa roupa, por essa casa, por essa família, te dou graças pela minha saúde, te dou graça pela minha vida, pelo livramento, te dou graça, Senhor, pelo meu emprego, pela porta aberta, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que o Senhor tem me tornado. Guarde aqui que eu vou dizer uma coisa muito poderosa. É algo que é muito destravador na nossa vida. Nós levantamos de manhã. Aliás, quando alguém tem algum compromisso pela manhã, para ir trabalhar na sua jornada, muitas das vezes aquilo já antecede, pesando a mente da pessoa, que tem que levantar de manhã, e às vezes é de madrugada, e está caindo chuva, e está frio. A pessoa já vai dormir com peso. E quando às vezes levanta pela manhã, aquele peso negativo já está tão grande na pessoa, e que a pessoa veio de levantar agradecendo, ele primeiro começa lembrando de algumas coisas que está faltando na vida dele ou faltando na vida dela. Senhor, eu vou trabalhar, mas tem uma conta de energia para pagar. Senhor, eu vou trabalhar, mas eu tenho meu pai para cuidar. Eu vou trabalhar, mas eu tenho os meus filhos. Eu vou trabalhar, tem muita coisa para resolver. Eu vou trabalhar, mas eu tenho a minha casa para me resolver, o pedreiro para acabar de terminar a minha casa. O que ele está se conectando logo pela manhã? Diga comigo, com a escassez. Ele está pedindo algo em que ainda ele vai receber. Isso o quê? Se conectando com aquilo que ainda ele não tem, com a escassez, com a preocupação. É assim ou não é? Mas Jesus lá no deserto, na virada da noite, ele pega os 5 pães e 2 peixes. A primeira coisa, ele vai agradecer ao Pai pelo aquilo que ele tem. E quando nós levantamos pela manhã, é um dos segredos para que nós vivemos uma semana próspera e uma semana de resultado em Cristo Jesus. É levantar pela manhã e abrir o olho. A primeira coisa é dizer: Deus, eu te agradeço pela essa manhã maravilhosa. Sabe o que você está dizendo? Eu estou me conectando pelaquilo que já tenho. Eu estou me conectando pela abundância. Eu estou me conectando pelaquilo que eu já tenho, para agradecer pela manhã que o Senhor fez. Abriu a porta é pouco, mas glória ao nome de Jesus. Está chovendo, mas obrigado pela saúde. Está difícil, mas eu vou encarar, porque eu tenho muito motivo para agradecer a Jesus o que Ele já tem feito em minha vida. Agradecer quando você diz: eu tenho em abundância algo dentro de mim para louvar ao Senhor por isso. Tem gente que não agradece o pouco que ele tem, ele não se conecta com uma abundância dentro dele. Diga assim: eu tenho, diga, dentro de mim, muita gratidão. Diga, quando eu me conecto, diga, com a gratidão, eu me conecto, diga, com a abundância, diga, de Deus, diga, na minha vida. Quem quer viver a abundância de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite, irmão? Viva a abundância, agradeça ao Senhor, diga obrigado pela saúde, obrigado pelo dia. Se no começo não foi tão bom hoje, mas agradeça e diga: Deus, eu agradeço o Senhor por esse dia, eu agradeço até pelaquilo que não aconteceu. A gente tem que aprender a fazer isso. Amém ou não amém? Ele agradece quando ele ora. Aí estou resumindo aqui. O que vai acontecer? Quando ele vai partir o pão cresce. Ele quebra o pão cresce. Ele quebra o pão
e vai dando a multidão. E quando ele foi ver, deu para alimentar toda a multidão. Mais de 5.000 homens, fora ali crianças e mulheres. Deu para alimentar a todos. E o que sobra, diga comigo, 12 cestos. Diga, de pães e peixe naquele lugar. Quer vitória de Deus na sua vida? Agradece pelo dia de hoje, meu irmão. Agradece pela tua vida. Para de ser ingrato, para de ser murmurão, para de ficar reclamando que está ruim, para de reclamar do patrão, para de reclamar da família, para de reclamar, porque hoje tem multidão de pessoas que queriam estar no teu lugar e não pode, está encravado em cima de um leito. A primeira coisa que Jesus fez foi agradecer. Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado, Jesus. O pão vai multiplicando, ele dá às multidão. E quando ele dá a toda a multidão, tinha quantos discípulos ali? Quantos discípulos? 12 discípulos. Quantos cestos tinha? 12 cestos de pães. Além de saciar a multidão, sobra o quê? 12 cestos. O que sobrou, Jesus falou bem assim, guarde isso aqui. Pega o que sobrou e coloque dentro dos cestos. Sabe o que eu aprendo aqui? Toda bênção, diga comigo, toda bênção que Deus faz em minha vida, diga, não é para desperdiçar. Eu vou aplicar. Diga, toda bênção que Deus faz, não posso desperdiçar. Diga, todo milagre que Deus faz em mim, diga, não posso. Oh, Jesus está falando aqui com alguém. Eu vou entregar tudo aqui. Todo milagre que Deus faz em minha vida, eu não posso desperdiçar um momento da minha vida. Tem gente, irmão, que recebe milagre, mas desperdiça. Tem gente que recebe a família, vai desperdiçar. Recebe o teu salário, ele vai desperdiçando. A ordem de Jesus foi: não vai desperdiçar nada. Valorizamos aquilo que ele realizou nesse lugar, nesse deserto. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não desperdice o milagre de Deus na sua vida. Não desperdice o milagre que ele tem realizado na sua vida. Não jogue fora nenhuma oportunidade que Deus tem te dado aqui nessa noite. Quem entendeu pode levantar tua mão. Quem entendeu pode levantar tua mão e dar um barulho de glória ao nome de Jesus aqui nessa noite. Eu quero perguntar, quem vai aproveitar todo um pedaço de bênção que Deus tem te dado? Aproveite, irmão, para agradecer ao Senhor. Não desperdice a sua vida, não desperdice o fôlego que Ele te deu, a saúde que Ele te deu, o livramento que Ele te deu. Não desperdice nada. A ordem de Jesus foi: não desperdice nada. Sabe o que eu aprendo? Que tem gente desperdiçando as oportunidades que Deus nos dá. É assim ou não é? Tem gente que vai perder a oportunidade às vezes de uma grande porta, perde a oportunidade às vezes daquele milagre que Deus deu de livramento de morte. Aí ele volta para o mesmo lugar, de repente não tem mais a oportunidade, ele perde a oportunidade. É assim ou não é? Diga assim: Deus, me ensina a não desperdiçar nada. Eu quero agarrar todos os milagres. Diga, todas as bênçãos de Deus na minha vida. Não desperdice o que Deus te deu, moça. Não desperdice o que Deus tem te dado aqui nessa noite. Não jogue fora, pelo amor de Deus, o que Deus tem te dado aqui nessa noite. É por isso que Deus falou, usando Paulo para Timóteo: não desperdice o dom que há em ti. Exerça o dom, o talento que Deus te deu aqui nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero perguntar, quem quer aproveitar todo o último momento que Deus tem te dado a oportunidade aqui? Quer aproveitar? Então diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Nenhum alimento desperdiçou. Guarde
dentro de cada cesto, eu já resumo aqui, cada cesto, vocês colhe e não desperdiça. É por isso que tem muitos pais e mães lá do passado, e é uma coisa séria. Não desperdice a comida, meu filho, porque lá na África tem muitos que queriam comer pelo menos uma farinha seca e não pode. Aí tem filho que desperdiça. Não quero não, mamãe. Acha que tá ruim feijão, arroz com ovo, uma carne moída, um angu. Oh, meu Jesus amado. Ainda que está difícil, mas viver hoje tá bem melhor do que antigamente. Eu já cheguei a comer até arroz de terceiro, que é o arroz quebradinho, irmão. E meu pai trabalhava muito. Quantas vezes eu já comi polenta que tinha que fritar para poder comer, mas eu não morri, estou aqui para a glória de Deus. Hoje nossos filhos, irmão, ainda não tem tudo que eles querem, mas tem um quarto, às vezes tem um pai, tem uma mãe, mas não valoriza, desperdiça tudo. Desperdiça comida, desperdiça tudo. Vai jogando fora o que tem. Já que eu estou falando isso, jovens, adolescentes, não desperdicem nem o conselho da sua mãe, nem nada que você tem. Agradeça ao Senhor pelo aquilo que você tem tido de oportunidade. Amém? Tem gente que desperdiça. Ensina o seu filho. Desperdiçou? Come, coloca. Então não colocasse. Porque quando nós desperdiça, alguém lá fora estava precisando um pouquinho daquilo que nós estávamos jogando fora. E não dá valor à comida que tem. É assim ou não é? A ordem é, não vai desperdiçar nada. Ajunte dentro dos 12 cestos. O que representa isso? Guarde isso. Jesus, através dos discípulos, diga comigo, alimentou a multidão. Os discípulos, Karina, foi usado por Deus, através da ordem de Jesus, para alimentar a multidão, Neemias. E agora, quem vai alimentar os discípulos? Pega isso aqui, irmão, isso aqui é para tu voar nessa noite aqui. Não é uma noite de start não, mas é para você furar a bolha aqui nessa noite. Eles alimentaram a multidão, mas sobrou 12 cestos. Quantos discípulos tinha? 12 discípulos. Quantos cestos? 12 cestos. Cada um cesto na mão de discípulo. André, aqui tem um cesto na tua mão. Felipe, aqui tem um cesto na tua mão. Jesus está dizendo assim: quem cuida da obra de Deus, quem alimenta a multidão, eu também o alimento e garanto na obra, na vida de vocês. Vocês não vão sair daqui sem a provisão do alimento. Eu tenho cesta de milagre para as vossas vidas. Quem faz a obra, Deus cuida. Quem pegou, deixa eu ver. Quem faz a obra em espírito e em verdade, Deus não deixa faltar nada. Deus sempre tem um cesto de providência nas nossas mãos. Quem está vendo aqui o cesto da provisão na tua vida, pode dar glória. Ninguém faz a obra à toa não. Deus tem milagre para a tua vida. Tu está aqui nessa noite, Deus está dizendo: enquanto você dá glória ao meu nome, enquanto você faz para mim, eu já estou providenciando um cesto na tua mão aqui nessa noite. Quem pegou, deixa eu ver, irmão. Fura essa bolha, pelo amor de Deus. Salta dessa cadeira. Deus está dizendo: quem cuida da obra, eu também cuido dele. Quem cuida da minha obra, eu cuido dele. Quem cuida da obra, eu cuido dele. Essa semana eu vi um jovem, um moço. Ele falou bem assim nos status. Eu tirei logo um print. Perdi tempo pregando. Eu falei: o quê? Calma aí. Você não tinha vida, deixou de ter vida. Como que alguém prega sem ter vida? Explica isso. Ele falou: o quê? Não entendi. Você falou que deixou de ter vida pregando. Irmão, ninguém prega sem primeiro ter vida.
Ninguém faz sem primeiro Deus dar oportunidade. Ninguém faz se Deus nos conceder alguma coisa nas nossas vidas. É como diz João: nada posso se do alto não for me concedido. Ninguém faz porque tem que fazer, faz porque Deus te dá condição. Quem pegou, deixa eu ver. Você faz porque Deus te dá condição. E quem faz para obra, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você oferta para a obra, Deus te dá provisão amanhã. Você glorifica hoje, Deus entra com milagre amanhã. Você faz para Jesus hoje, amanhã Ele cuida de você. Quem pegou, deixa eu ver. Aleluia, aleluia. O milagre é para a multidão, mas Deus fez para os discípulos. Eu estou aqui, irmãos, mas Deus, Ele sabe da necessidade nossa. A gente faz para a obra, mas tenha certeza, Deus faz por você também. Quem pegou, deixa eu ver. Tu faz para Deus, Deus também faz para você. Como eu sempre digo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem milagre de Deus para a tua vida nesse lugar. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Não se limita àquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Não se limita àquilo que Deus tem para realizar nas vossas vidas, pelo amor de Deus. Termino aqui. O que representa 12 discípulos? Eu não vou entrar na questão da numerologia, mas eu quero simplificar. Não vou entrar na questão da numerologia. Mas o número 7 é conhecido como o número da, diga comigo, da perfeição. Diga comigo, número, diga, da perfeição. Não é isso? Da perfeição. Qual é outro número que representa a perfeição? Alguém sabe? Sem ser o 7? Quem te falou? Fui eu uma vez? É? Você é boa, hein, menina? Você vai pregar aqui domingo que vem. Vai. Ó. 7 olhos como chama de fogo. As 7 trombetas. Tudo é o número da perfeição. Porém, diga comigo, temporário. Diga, perfeito. Diga, mas temporário. Pastor Kleber, e o número 12? Diga comigo, é o número, diga, da perfeição. Que representa, diga comigo, os 12 discípulos. Diga, as 12 portas em Jerusalém. Diga, as 12 portas em Jerusalém. As 12 pedras que se formaram ali em volta, não é isso? Então o número 12 está ligado as 12, isso aí, as 12 tribos. Então tem muita coisa ligada com o número 12. Quer ver? Os 12 anciões que estão louvando, as 12 portas em Jerusalém, e assim por diante. O que representa o número 12? O número 7. O que representa o número 12? A perfeição. Diga, a perfeição. Mas a perfeição não somente na terra, que é temporária igual 7, mas uma perfeição eterna na continuidade também lá nos céus. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? O que eu vou fazer tão é perfeito na vida de vocês, que não vai ser somente perfeito na terra, temporário, mas vai ser perfeito também na eternidade. Vai ser bom na terra e bom também no céu. Vai ser maravilhoso aqui e maravilhoso também no céu. Vai ser perfeito eternamente. O que representa o número 12 também? Diga-se comigo, o governo. Diga, de Deus. Diga, totalidade. O governo, totalidade de Deus. Governo. Guarde isso aqui que eu vou dizer. Guarde isso aqui. Sai disso aqui com essa palavra que eu vou dizer agora. Tem gente que vive muito
no reflexo de muitos governos que tem por aí. É assim ou não é? Aí tem gente que vai sendo vitimismo do governo, que o governo atual está ruim, que o governo está isso. De fato, não sei, eu acredito que não está realmente 100%, mas tem gente que vive por causa do governo. E ele se torna vítima. Eu estou travado, não consigo sobressair por causa do governo. Ele fura a bolha, ele sempre está atrás da bolha. E é vítima. Vítima que foi perseguido, vítima porque falaram mal dele. Mas o número 12 representa, diga comigo, governo. Diga, de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus multiplica os 12 pães e multiplica os 7 pães, os 2 peixes e dá nos 12 cestos, Deus estava dizendo assim: eu agora vou governar sobre a vida de vocês. Eu estou mostrando que eu, Senhor, tenho um autogoverno sobre a vida de vocês. Escute, olha aqui, para terminar. Quem é que tem sido o governante das vossas vidas? Quem é que está te governando? Será que é o vitimismo que está te governando? Quem é que está te governando? É quem está no poder hoje no Brasil? Quem é que está te governando? Jesus estava dizendo assim: hoje eu mostro para vocês que quem age no autogoverno na vida de vocês sou eu, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Deus está dizendo: na vida de vocês não tem outro governo a não ser primeiro Deus. Não tem outro governo a não ser primeiramente Jesus na vida de vocês nesse lugar. Deixa eu ver, quem que é o governo de Deus sobre a tua vida? Quem tem o governo de Deus sobre a sua vida, ele sabe como tomar direção. Quem tem o governo de Deus sobre a sua vida, ele sabe qual é o caminho que tem que tomar. Quem tem o autogoverno de Deus sobre a tua vida, ele reconhece que Deus é soberano, é dono de tudo e que está governando sobre ele. Quem está governando sobre essa igreja é Jesus de Nazaré, irmão. Deixa eu ver quem pode dar glória para Jesus. Quem está governando a tua vida não é um homem, a não ser Jesus, o que morreu e ressuscitou no domingo. Diga assim comigo: Deus tem que ser o autogoverno, diga, na minha vida. Na minha vida. Deixa ele ser o governo de Deus na sua vida. Deixa ele governar a sua vida, pelo amor de Deus. Se você não deixar ele governar a sua vida, alguém vai governar a sua vida e vai mandar na tua vida. E aí, o que você quer? Viver os melhores dias na presença de Deus ou viver os piores dias? Sai dessa bolha, em nome de Jesus. Não abaixe a cabeça, levante ela, diga: eu tenho um autogoverno de Deus na minha vida, é Ele que opera na minha vida. Amém? Ele ora, dá aos discípulos, eles carregam os 12 cestos e diz assim: ó, fique cada um cesto, não desperdice. E os 12 representam o governo de Deus sobre a vida de vocês. Escute. Deixa Deus continuar governando a sua vida. Amém? Diga: Deus é o que governa. Diga a minha vida, diga o meu espírito, diga a minha alma. Ele sabe o que tem de bom para mim. Amém? E assim Jesus, ele fez um grande milagre, dando ali a multidão, por causa de um menino que apareceu no deserto. Você hoje pode ser esse menino que está no deserto para apresentar Jesus aqui nessa noite. O que você tem de melhor. E eles saíram dali glorificando, dando honra e glória e maravilhado pelos milagres que Jesus operou naquele lugar.
Quantos vão sair gratos desse lugar, dessa noite? Diga amém. Diga glória a Deus. Irmão Reginaldo, fica de pé. Vou te fechar, vem cá. Deus daí ou Deus daqui, mas dá a mesma coisa, mas por gentileza. Estende sua mão para cá, igreja. Feche os olhos. Essa semana eu não acompanhei o grupo lá dos Fiéis em Cristo, eu não vi mensagem, trabalhei, eu tinha que trabalhar essa semana, então eu não peguei quase no telefone, mas tinha que trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar. O Senhor, Deus, colocava no meu coração, falava assim, faz uma oração pelo meu servo, porque através dessa oração eu, Senhor, vou dar um livramento. E livramento de até ele prejudicar daqui da cabeça até o alto dos pés. E veio Deus dando livramento para a vida dele. Diga, Deus é fiel, irmãos. O diabo se levantou com uma grande fúria na vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Foi ontem, ou antes de ontem, eu contemplava como o irmão Reginaldo caía no chão. Eu falava assim, o que aconteceu com ele? E eu via como uma pressão. Ele batia a cabeça. E eu falava assim, Deus, o que é isso? Deus dizia, eu dou livramento e vou guardar a vida dele, irmãos. É Cristo que nos guarda. É Ele que nos livra de todo mal. Quem crê que Jesus está presente nesse lugar aqui, irmãos? Diga, Ele guarda. Diga a Ele livra de todo mal. Diga a Ele a honra. Diga a Ele a glória para todo sempre. Estende a sua mão para cá. Senhor Deus, toma o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Livra ele de todo mal. Guarda. Deus, abençoe a vida dele de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor é médico por excelência. Não sei, mas o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Eu abençoo, Pai, a vida dele, em nome de Jesus.